Olá, você sabe o que é pregação? Qual é o sentido dela na igreja, aplicado à igreja? E por que ela é tão importante na condução do culto ao Senhor? Na lição número 12, iremos abordar essa temática no detalhe. E esperamos que o Senhor nos abençoe durante a ministração dessa aula. Amém? Okay, let's go. Irmãos, a lição número 12 do livro da revista da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2024, no qual temos por tema o corpo de Cristo. Então, o autor da lição, o pastor José Gonçalves, durante várias lições que ele registrou para esse trimestre, ele desenvolve aqui o entendimento, a tese, do que é o corpo de Cristo na Terra. Tá? Como é formado o corpo de Cristo. E hoje iremos tratar sobre o papel da pregação no culto. Amém? Lembrando que nós somos a Igreja Assembleia de Deus Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, Maranhão, sobre a presidência do pastor Raul Cavalcante, e que, em nenhum momento, essa gravação ela venha substituir a presença do irmão que esteja por assistir agora esse vídeo na sua igreja. Nunca substitua. Você pode estar escutando agora ou assistindo agora essa lição no ônibus, no metrô, no avião ou na sua casa, o que seja. Mas no domingo, dia 24 de março de 2024, procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, tá? Para que você possa estar recebendo essa lição presencialmente. Amém? Então, vamos iniciar aqui pela lição, tratando inicialmente do texto áureo. Tá? Então, o texto áureo está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Assim nos traz a palavra do Senhor. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retaguardas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Verdade prática, pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe consta em 2 Timóteo, capítulo 4, entre os versículos 1 e 5, o qual estaremos por ler agora. A epígrafe da minha Bíblia denomina essa parte em questão da palavra como prega a palavra. Amém? Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, ademoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém, meus irmãos? Alguma semelhança com os dias atuais? Primeira pergunta, né? Então, principalmente eu faço essa pergunta porque, conforme consta aqui no versículo 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina de onde? Da Bíblia Sagrada. Mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas.
de novo, alguma semelhança com os dias atuais. Pois bem, vamos trazer aqui os objetivos da lição em questão. Quais são? São 3 objetivos. Primeiro, apresentar o ministério da palavra e seu propósito. Segundo, enfatizar a importância do ministério da palavra. Terceiro, explicitar a fundamentação do ministério da palavra. Antes de iniciarmos aqui o desenvolvimento da lição, vamos, novamente, nós estamos tratando do papel da pregação no culto. Vamos contextualizar o que está acontecendo, principalmente no Brasil, nos dias de hoje. Nós vemos muitos homens e mulheres que se dirigem, principalmente às redes sociais, se autodenominam como pregadores, falam, às vezes sem pregar, e às vezes sem uma fundamentação bíblica, e dizem que aquilo veio dos céus para entregar aos irmãos que estejam recebendo ali na rede social. Com qual objetivo? Vários. Ou é um like, ou é que aquele vídeo seja compartilhado com uma grande frequência, uma grande recorrência. É uma monetização ali daquele material. Ou seja, pode ser tanto um motivo de autopromoção quanto um motivo financeiro, ou os dois. Mas, às vezes, essas ditas pregações, que principalmente vemos na internet, elas não possuem uma das características que vamos citar aqui na lição: cristocêntrica e que conste na Bíblia. Tá? Então, o primeiro ponto de observação aqui que deixamos aos irmãos, que tenham muita atenção, muito cuidado, tá, com esse material que é exposto até em demasia nas redes sociais, se dizendo que é uma pregação, se denominando como uma pregação, mas que na verdade pode ser somente um texto ali, uma fala de autoajuda a quem vier estar recebendo ali do outro lado da tela. Tá bom? Então vamos ao conceito de pregação. Pregação é o instrumento que o Espírito Santo usa para nos revelar Jesus. Amém? Então, eu como pregador, eu simplesmente não posso citar, mesmo que seja ali uma palavra bíblica, uma passagem bíblica, mas que a minha fala ou a minha dita pregação, ela seja baseada somente no homem, tá? Isso não pode acontecer, porque é o Espírito Santo quem vai conduzindo a fala ali do pregador, tá? Para que Jesus Cristo possa ser revelado ali durante a fala do pregador. Então vamos lá, desenvolvendo a lição. Vamos inicialmente tratar do ministério da palavra e o seu propósito. Então nós temos aqui alguns pontos no primeiro tópico, e que o primeiro subtópico é a pregação como proclamação. Então, o verbo grego kerisou, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. E segundo o nosso pastor aqui, José Gonçalves, consta em Mateus 3:1, 4:23, Lucas 4:18, Atos 8:5 e Romanos 10:8. Então, proclamar, pregar, é uma proclamação do Evangelho de Deus, da palavra de Deus. Então, eu estou proclamando a quem possa escutar que o Senhor Jesus Cristo é Deus e que Ele está sendo revelado através da leitura bíblica e daquela exposição da palavra. Amém? Vamos pegar um caso aqui de Lídia, tá? Que consta em Atos 16:14, que assim nos traz a palavra do Senhor. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração
para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então vejam, novamente Atos 16:14. Lídia, ela já servia a Deus quando escutava Paulo, antes, na verdade, de escutar Paulo, tá? Mas no momento que ela escutava Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta, tá? Então, a palavra do Senhor, mesmo elas já conhecendo a Deus antes daquela pregação em questão de Paulo, a palavra do Senhor foi revelada no coração dela através da pregação de um homem chamado Paulo. Também? Então, vejam o papel e a responsabilidade, tá, que um homem que vá pregar, que seja designado a pregar a palavra, ele deva ter. Como observação, pregação, a pregação da palavra, ela deve ser realizada somente em um culto, dentro de uma igreja, conforme estamos aqui agora? Não. Podemos pregar a palavra num velório, em um aniversário, em um momento de muita tristeza, em um momento de nascimento de uma criança. Não há motivo algum de não pregar a palavra. Eu vou voltar novamente aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, acerca da questão do tempo, que não precisa ter tempo para se pregar a palavra. A qualquer momento, você tendo a oportunidade, prega a palavra do Senhor. Novamente, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Amém? Então não há esse corte temporal, esse corte geográfico que eu só deva pregar a palavra naquele momento ou naquele local. Não. Sempre que tiver a oportunidade, pregue a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos seguir aqui a pregação como instrução. Então, cronologicamente, na vida de um fiel ao Senhor, ele pode se converter a Deus, ali, inclusive durante uma pregação, tá? E que até o nosso autor, o autor da lição, o pastor José Gonçalves, ele cita acerca das conversões das igrejas que mais crescem, porque foi feito um estudo das igrejas que crescem no mundo, e ele citou um belo estudo do irmão Christian Schwartz, que, só como uma referência bibliográfica, esse estudo consta no livro Evangelização Básica, tá? De 2019, que o senhor Christian ele fez uma pesquisa que levou em constatação de que 70% de todas as pessoas que se converteram, a pesquisa foi feita em mais de 1.000 igrejas, tá? Então, você tem uma amostra bem significativa, tá? Então, ele constatou que em 76% de todas as pessoas que se converteram e passaram a fazer parte das igrejas, vieram por meio do testemunho pessoal. E aí o irmão pastor José Gonçalves fala, é um dado que não deveria nos surpreender, porque o Schwartz apenas constata uma realidade bíblica. Pregar é testemunhar das insondáveis riquezas de Cristo, assim como consta em Efésios 3:8. Essa é a missão de todos os crentes. Então, voltando ao nosso comentário anterior, um irmão pode muito bem chegar numa igreja, não convertido ainda, ou ele está andando na rua e de repente um irmão vai, começa a pregar, coloca ali um banquinho, um microfone, sobe no banquinho com o microfone na mão, uma caixa de som ao lado, começa a pregar a palavra de Deus ali. E aquele irmão, até tomando por base a pesquisa aqui do pesquisador Christian, ele pode até ouvir aquela pregação tendo por base, inclusive, um testemunho pessoal ali do pregador, tá? E aquele irmão sentiu o Espírito Santo nele, buscar uma igreja, tá? Mas ele está muito verde ainda na palavra. Ele se converteu ao Senhor, mas está muito verde ainda na palavra.
Então, um dos propósitos também da pregação é de instrução, do ensino, tá? Então vejam novamente a responsabilidade do homem que conduz a pregação. Eu posso estar pegando novos convertidos, como pessoas que até sejam mais antigas na igreja, tá bom? Mas a pregação, ela também tem esse sentido, esse racional de ensinar ao corpo de Cristo. Amém? Vamos agora à importância do ministério da palavra, tá? Da pregação. Segundo o autor aqui da lição, ele cita que a primeira importância que podemos citar é a edificação da igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Às vezes, isso pode vir em um tom de elogio, conforme 1 Coríntios 11, 2, ou em uma forte repreensão, como 1 Coríntios 11, 17. Então vejamos, irmãos. Uma pregação que somente afaga ali o ego do homem que esteja por escutar, ela não é uma pregação biblicamente saudável, tá? Porque, na verdade, a pregação da palavra do Senhor, novamente, tem que estar embasada em uma passagem bíblica, mas ela tem que penetrar no coração, abrir o entendimento de quem receba, não somente deixá-lo ali como nenhuma situação de conforto. Lembra do caso de Lídia. Ela já conhecia Deus, mas na pregação de Paulo, o seu entendimento abriu, tá? Acerca da palavra do Senhor. Então, a palavra ela deve penetrar ali em quem esteja escutando a pregação, tá? Exortando, repreendendo, tá? Elogiando a igreja, mas você deve sair do culto, ou quando finalizada aquela pregação, você não pode se permitir estar igual como você entrou. Se isso acontecer, a pregação ela não teve sentido na sua vida, tá? Então ela serve para amadurecer ali o corpo de Cristo que esteja por absorver, comer aquela palavra. Amém? Segundo ponto, segunda importância da pregação, formação de valores. Então, a guerra cultural travada nos últimos anos trai contra a fé cristã, mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Irmãos, vejamos, nos dias atuais, até dentro da própria de reuniões que se denominam como cultos, nós vemos pregações, entre aspas também, que acabam trazendo vários aspectos do mundo, né, da cultura mundana, e aí se mistura com supostamente algumas passagens bíblicas, e aí cria todo esse caldo, esse caldeirão, e é entregue uma palavra que biblicamente ela já, que a palavra entregue já nem corresponda mais ao texto bíblico, tomada como referência. Por quê? Porque misturou com as coisas do mundo, e não dá. Isso é biblicamente impossível de fazer, tá? Então, muitos dos valores do mundo acabam sendo internalizados à igreja por causa de pregações mal feitas, ou intencionalmente ou sem intenção, tá? Então, tenham noção de que toda pregação, ela deve ser formatada primeiro em Cristo, ela deve ter Cristo como centro, e segundo, ela deva ser embasada na Bíblia, tá? Para justamente o irmão que esteja escutando, ele entenda que ele não faz parte desse mundo e que a salvação não será pelo mundo, não será pelos valores do mundo, mas será somente por Jesus Cristo. Amém? E um terceiro propósito, uma terceira importância da pregação é resistir
criar essa resistência diante de uma cultura sem Deus, né? Então, até isso também nós gostaríamos de trazer aqui aos irmãos. Voltando. Então, irmãos, acerca da resistência da igreja diante de uma cultura sem Deus por meio da pregação, nós podemos citar em Efésios, no capítulo 4, entre os versículos 28 a 32, que assim nos traz a palavra do Senhor. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada entre vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então vejam que a pregação de Paulo, ela tinha esse objetivo de mudar o comportamento dos irmãos em Éfeso, tá? Aquela cultura sem Deus. Então, através da pregação, fazer essa mudança, inclusive social, tá? Na cultura dos irmãos lá daquela cidade. Amém? E já chegando aqui na parte final da leitura bíblica, da lição número 12, nós temos qual é a fundamentação em questão, tá? Da pregação. Isso já citamos a exaustão aqui nessa lição, tá? Então ela deve ser tanto cristocêntrica quanto bíblica. Então, desconfiem de pregações no qual ou nem abrem a Bíblia, o pregador nem abre a Bíblia ali para ministrar a palavra, amém? Ou que o pregador, acaba colocando o homem no centro da exposição ali da palavra. Não devemos considerar dessa forma uma pregação saudável. Amém, meus irmãos? Então, essa aqui foi a finalização da lição número 12, tá? E, novamente, procurem uma igreja Assembleia de Deus, os irmãos que venham acompanhar esse vídeo no dia 24 de março de 2024, tá? Para que os irmãos possam usufruir dessa lição juntamente com a igreja, tá? Amém? E nós somos a igreja Assembleia de Deus, Cidade Esperança, na cidade de Imperatriz Maranhão, tendo por presidência o pastor Raul Cavalcante, e agradecemos aos irmãos por ter nos acompanhado durante o desenvolvimento dessa lição. Amém? Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima aula. Tchau, meus irmãos.